mais um episódio da 7ª edição do The Insight Infância. Estão acompanhando o projeto? Não? Pois é, tem um vídeo aqui no canal do YouTube mostrando o que rolou nessa 7ª edição, então confere lá. No final do vídeo também vai ter, e aqui na nossa descrição também vai ter o link para vocês acompanharem tudo que tá rolando. Também vocês podem acompanhar lá no @TheInsight_ no nosso Instagram, que tem toda a programação, tem todos os horários e do que rolou também, caso você tá vendo esse vídeo depois. E eu não poderia deixar de começar esse primeiro episódio, antes de mostrar os nossos convidados, que vão bater esse papo maravilhoso, de falar dos nossos apoiadores. E para começar, eu queria falar sobre a Acrylex Tintas. Vocês estão vendo essas pinturas, essas obras de arte, esses desenhos, essas frases? Pois é, minha gente, isso só pôde acontecer para que as pessoas se expressassem por conta da Acrylex Tintas. Agradecer essa apoiadora maravilhosa, agradecer também, aproveitar o ensejo, o MAN, que nos ofereceu esse espaço para que a gente pudesse fazer essa intervenção. Agradecer também, filma aqui, Arthur, a Casa dos Ideantes. Gente, essa casa, com todas essas imagens e profissionais, foi feita pela Blue Arts, que é uma empresa de cenografia, fez toda a parte de plotagem. Agradecer também a madeireira Angra, que fez toda a estrutura da casa, a Matiz Tintas, que pintou, né, a casa de branco para que os artistas que estão expondo dentro da casa também pudessem intervir. Agradecer a La Marca Comunicação e a Camaleão Publicidade, que fez toda a parte de comunicação das plaquinhas, tanto da fachada também, compondo com a obra de Jana Dourado, que quem veio aqui pôde conferir. Lá também no episódio que a gente mostra um pouco da exposição, vocês podem conferir todos esses artistas. E eu queria agradecer também a você que está sempre aqui acompanhando o projeto, que está compartilhando isso, a você que colaborou também, que já colaborou com o projeto. Isso é muito importante. E é com esses convidados que eu vou começar esse segundo episódio da 7ª edição do The Insight Infâncias. Vou apresentar eles, tá? Eu vou começar com Indiele Cajado, ela que é design gráfico e ilustradora, vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Raulino Júnior, que é professor, ator, produtor cultural, compositor. Gente, vocês sabem que eu só trabalho com multiartistas, né? Então eu tinha que trazer alguém que tivesse esse repertório todo dessa construção sobre o ser artista, né, Raul? Que, querendo ou não, você também é um artista. E uma honra, eu tenho que falar isso em público, ele já sabe disso. Tenho que falar isso em público, de ter meu professor, né, que colaborou no meu processo de formação como arquitetura. E por ele ser artista plástico, isso sempre me chamou muita atenção, né? Para além de um arquiteto, um artista plástico. Então, eu sempre via Chico como uma referência mesmo, assim. Será que eu fazendo arquitetura, eu não posso ser um artista, eu não posso ser uma outra profissão, e ele pôde me mostrar isso durante a trajetória que eu estive com ele na faculdade. Chico Mazzoni, arquiteto, artista plástico, professor também, né? E é um prazer demais estar encerrando esse ciclo do audiovisual, né? Nosso segundo episódio aqui falando. E para a gente começar, já que eu trouxe essa pauta, Chico, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua obra, né? Furdunço no Man, que ele trouxe como narrativa aí, como tema para a exposição dele, e o que é que essas obras, né? O que é que esse tema e essas obras têm a ver com a sua infância, já que a gente está falando sobre isso. Conta aí pra gente. Então, a gente sempre traz uma criança dentro da gente, né? Então, e a arte não tem limite. A arte é uma coisa infinita, é uma coisa que vai para qualquer direção. E eu nunca censurei as vezes em que a criança dentro de mim brotou na manifestação da arte. Então, o que é que acontece? Na hora que Rafael me chama para fazer uma instalação num evento que é dedicado às crianças, eu disse, eu não vou produzir nada novo. Basta eu ir buscar na minha trajetória aquilo que eu já tenho e que fala muito com as crianças, porque primeiro fala com a criança que eu tenho aqui dentro, obviamente, e depois se comunica com as crianças de uma maneira mais ou menos fácil, porque isso era uma coisa que eu conseguia verificar, por exemplo, nas exposições individuais que eu fazia e que eu venho fazendo, eu vejo as crianças muito interessadas em quadros. Então, assim, não tem essa dicotomia arte para adulto e arte para criança. A arte é uma coisa infinita, né? A arte é para todo mundo, a arte atinge todo mundo, atinge todos os corações. Essa é a grande potência da arte. Então, nesse sentido, eu disse, não, eu só vou pensar dentro do meu trabalho aqueles quadros que falam muito diretamente com as crianças. Não que os outros não falem, mas esses falam muito diretamente. Por que falam? Pelos temas,
falam pelas cores, falam pela aplicação de 1000 objetos, inclusive bonequinhos, coisas assim que interessam muito para as crianças. Então foi de uma facilidade enorme montar esse mosaico do Furdunço. E sendo uma coleção, são 27 telas, eu disse, eu vou chamar isso de mosaico, porque é bom que a gente explique isso. A gente não está preocupado com nenhuma questão museográfica, curatorial, a gente realmente resolveu fazer um furdunço, né? Por isso que eu chamei de furdunço. É uma confusão, porque assim são as crianças, são espontâneas. Então a nossa exposição não tinha que ser formalizada como eu faria uma exposição individual. Não, é o mosaico do furdunço. Então eu misturo tudo, eu trago telas de muitas exposições diferentes, tem 6 exposições individuais aqui, 2 coletivas. Então eu saí pensando aquilo que eu ainda tinha de cada uma dessas coleções e trouxe para cá. Então foi um prazer enorme, foi muito legal a gente montar, o astral é ótimo. E depois, assim, a Rafael inventou esse piso maravilhoso que dialoga inteiramente com a exposição, né? Foi uma coisa totalmente imprevista para mim, eu tinha pensado só nas paredes, ele pensou no piso, e aí pronto, fechou, o furdunço ficou perfeito. E eu acho que as crianças gostaram. Chico, tem alguma obra daí que fala muito, que te faz lembrar sobre sua criança, que traga algum contexto, assim, poxa, a obra X me faz remeter a algo que eu vivi na minha infância. Teria alguma obra, ou todas por si só, né, na sua composição, nas suas texturas, no seu modo de fazer? Conversa com essa criança que você foi. Bom, como eu te falei, né? Todas elas trazem um pouco da criança de dentro de mim. Mas tem aqui um tríptico, na verdade não é um tríptico, são 3 telas cujo nome é Coisas pelas quais vale a pena viver. Quando eu faço a lista das coisas pelas quais vale a pena viver, emergem inúmeros objetos e sonhos da infância também. Então, eu acho que esses são mais diretamente ligados à minha infância. É de onde, assim, eu posso, assim, ver e traduzir a minha infância emergente nesse momento, né? Porque tem objetos, tem santos, tem brinquedos, tem um pouco de tudo. É um conjunto de objetos que compõem esses 3 quadros, as coisas pelas quais vale a pena viver, que acabaram se traduzindo em 3 telas, uma amarela, uma azul e uma verde. E é engraçado, trazendo um pouco dos bastidores aqui, Chico pensou, obviamente, nas paredes, e eu tinha até conversado com ele assim, eu falei, Chico, você quer que eu pinte as paredes de branco? Porque antes dele veio a Bruna Miranda, inclusive Bruna esteve aqui com a gente, vocês podem assistir o episódio, tá aqui no link na descrição, vocês podem assistir esse episódio também. E aí ele falou, não, eu quero manter a arte dela e contrapor com a minha, porque querendo ou não, é o que você trouxe, né? É uma superposição, é essa coisa que não é muito certa e que não quando você traz a ideia museográfico, né? Não tem um projeto curatorial, por exemplo. Uma exposição de arte careceria de um projeto curatorial. A gente aboliu isso. A gente não quer um projeto curatorial. A gente quer fazer uma coisa espontânea mesmo. E livre. Como as crianças fariam, né? Exatamente, é uma coisa livre também. E aí, nesse momento, assim, de última hora, eu lembrei que no meu acervo de cenografia eu tinha carpetes que estavam lá jogados. Eu falei, por que não usar? E deu super match, assim, as cores super combinou com os quadros e foi super legal. E quem tá aqui comigo também, que também faz parte desse projeto, é Indiele Cajado. Gente, Indy está comigo desde o inicinho lá da idealização do Não Jogue Fora Essa Ideia, né, Indy? Desse projeto. Chega, eu tô todo arrepiado aqui por conta disso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua construção como design mesmo, né, de design gráfico, assim, que você trabalha não só para o The Insight, mas para outras empresas. E de que forma isso, né, não só a sua arte no mundo, querendo ou não, fazendo acontecer os projetos, mas também de que forma elas impactam, de que forma você pensa para impactar também as crianças. Porque a gente entende que o público que tem esse olhar mais sensível são as crianças. Conta aí um pouquinho pra gente, se apresente, fale aí com as pessoas que, gente, ela é muito importante para esse projeto, sempre foi muito importante. A gente sempre, né, Indy, chega o Indy, temos que fazer isso. Ah, Rafa, em cima da hora. Mas ela sempre tá lá disponível. Tem Priscila também, que depois a gente vai falar, vai ter um depoimento de Priscila aí nesses conteúdos aí. Conta aí pra gente um pouquinho. Bom, primeiro, então, é um prazer estar aqui com você, porque, de fato, desde o início, a gente sempre colaborou, né, nesse projeto, e é um projeto que vem evoluindo bastante. Eu também sinto muito orgulho de ver o seu trajeto até aqui. E, assim,
falando sobre a minha trajetória como designer, é uma coisa também que vem da criança, né? Da criança que a gente traz, porque eu sempre gostei muito de desenhar, sempre quis expor essa minha vertente artística de alguma forma, e me encontrei no design. E daí em diante eu encontrei esse propósito em seguir mesmo, porque o design, ele me seduz muito pela parte lógica, mas me seduz muito pelas soluções que ele pode trazer, a forma emocional como ele pode mexer com as pessoas. E é uma coisa que é o meu gás até hoje, assim, eu sempre tento percorrer a minha carreira, o meu percurso profissional, sentindo que faz sentido para mim. Então, eu tento trazer o significado das coisas mesmo, não fazer por fazer, não gerar mais demandas, assim como o design surgiu, enfim. Eu tento trazer esse significado e, falando sobre o contato com as crianças, eu sinto que, como ele falou, a gente sempre traz a criança dentro de nós. Então, mesmo adultos, mesmo, enfim, mais maduros, quando nós vemos qualquer tipo de expressão, a gente sempre vê com um olhar de criança em algum lugar, né? De nós. Sempre toca de alguma forma. É. Então, eu acho que, enfim, tem tudo a ver o que eu escolhi, tem tudo a ver essa exposição, tem tudo a ver estar aqui hoje, faz muito sentido para mim. Maravilha. A Indy que fez a logo do The Insight. Eu lembro que na época, quando o The Insight foi criado, eu peguei uma marca do Canva, eu acho, não lembro, e aí eu senti a vontade de formalizar esse projeto. Eu acho que quando a gente formaliza algo, é sinal que a gente está batendo martelo ali de que não, eu quero que isso continue, eu quero fazer isso realmente acontecer. E aí a Indy criou juntamente comigo, e ela vem criando também não só a parte da logo do projeto, né, mas toda a composição de acordo com os temas, eu mando para ela o que eu imaginei, assim, eu quero isso, e ela sempre é muito assertiva, acho que por conta da nossa trajetória juntos, de você saber um pouco, né, da gente se conhecer mais, ajudou muito nisso. E a gente está falando sobre infâncias, minha gente, mas infâncias não é só sobre alegrias, infância não é só sobre, como é que eu posso dizer, colorir, né? A gente sabe que crianças também, elas perdem o direito de sonhar. E quando eu pensei sobre isso, né, da gente trazer essa pauta, fui pesquisar sobre isso, e aí achei o projeto de Raulino Júnior, que ele tem um espetáculo, na verdade é um espetáculo musical monólogo, né, que fala sobre as peraltices de Júnior. Falei certo? Júnior pequeno. E aí eu queria que você falasse, né, Raulino, sobre esse seu projeto e de que forma isso traz para as crianças, não só para as crianças atuais, mas as nossas crianças interior também, quanto isso impacta nesse projeto, né? Porque a gente sabe que tem muitas crianças que perdem o direito de sonhar, não só no âmbito social, cultural, de raça também. E aí eu queria que você falasse um pouco desse seu projeto, se apresentasse aí para as pessoas também. Conta aí um pouquinho para a gente das peraltices de Júnior pequeno. Rafael, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Agradecer o convite que você me fez, também estar junto com essas pessoas assim inspiradoras, né? Que eu não conhecia, estou conhecendo agora. Eu sou compositor, sou professor da Rede Estadual de Ensino, jornalista e produtor cultural. Mas assim, eu sempre gostei muito de arte, eu vejo a arte como uma deusa mesmo, sagrada, assim, para minha vida, e eu faço muitas experiências, assim, hoje a gente está falando da criança, da infância, e a minha criança está vivíssima, porque assim, eu não passo vontade, tudo que eu tenho vontade de fazer, eu faço, e eu acho que esse ímpeto, ele é muito infantil, né, e assim, eu tenho um entusiasmo infantil para tudo que eu faço, então a minha criança está viva, assim, se eu quero experimentar a linguagem do teatro, eu vou fazer curso, né? Eu vou estudar com profissionais que já têm conhecimento. Então eu respeito muito, né, esse universo, porque eu sei que é um universo de muita labuta, né, de muita dificuldade. Então eu chego lá respeitando. E as Peraltices de Júnior Pequeno, que é o espetáculo que eu idealizei em 2024, né? Ele fez um ano agora em outubro, nasceu justamente por isso. Assim, eu tenho uma filha de 3 anos chamada Dandara.
E aí eu levo muito minha filha brinca muito na rua, né? Ela não vê tela nenhuma, e eu ficava observando aquelas crianças, como elas brincavam, e eu tinha algumas músicas voltadas para as crianças. Aí eu falei, eu vou juntar essas músicas que eu tenho, criar um espetáculo e levar isso para escolas, instituições, e essa questão da representatividade também foi muito forte para mim, porque Júnior Pequeno é uma criança negra de 9 anos que tem autoestima elevada, que infelizmente isso para crianças negras muitas vezes não é comum. Eu fui uma criança negra com autoestima elevada, mas eu tenho colegas que não tinham isso. E para superar isso na vida adulta foi muito difícil. Então, Júnior Pequeno é aquele menino serelepe que está sempre brincando, sempre sonhando, ele não tem limites. O que ele tem vontade de fazer, ele tem o sonho de cantar no Carnaval de Salvador. Então, no espetáculo, ele faz isso acontecer, junto com as outras crianças. É um espetáculo muito interativo, então eu trago as crianças para brincar com o personagem e sempre falando de África, trazendo essa representatividade da nossa ancestralidade aí dos povos africanos, e eu faço essa performance lá com as crianças e os adultos gostam, as crianças gostam muito, eu tenho ótimas contrapartidas assim em relação a esse trabalho e eu estou muito feliz com ele, assim, é um trabalho de formiguinha que eu venho fazendo em alguns espaços, mas eu quero que seja assim devagar mesmo, eu não tenho pressa, o importante é que essa mensagem de Júnior Pequeno chegue naquela criança e que ela cresça sabendo assim que ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela respeite todo mundo. Esse é o recado. Legal. E quando você fala desse desenvolver, do espetáculo, de não querer essa rapidez, de querer fazer esse desenvolver ser mais natural, você traz a questão da criança, A criança, ela não cresce de uma hora para outra, ela tem esse processo de crescer. É assim também o The Insight, o projeto que a gente já está na 7ª edição, são 7 anos de projeto. Quando eu olho para trás, eu falo, nossa, como passou rápido, mas também é um projeto que super flui, assim, de uma forma natural. Eu vim hoje no carro, conversando com Arthur e Mariana, falando um pouco sobre a construção do projeto, e sobre das existências da vida também, de que é muito difícil a gente fazer arte, de que é muito difícil a gente estar mostrando, se empenhando para fazer aquilo que a gente acredita, mas que o universo conspira para isso. Então eu acho que isso também é o ser natural do desenvolvimento. Olha, Raul e Chico e Indy, para além de você que traz esse espetáculo, como um alerta também para essas crianças negras, uma mãe negra, ela adotou uma criança negra e, através disso, ela sentiu a necessidade de ter uma escola que falasse sobre assuntos afro-brasileiros. E aí a gente vai conhecer agora no nosso quadro chamado Live de Campo, a Escola Maria Filipa. Confere aí. A escola surge num processo, de maternagem da sua idealizadora, que é a doutora Bárbara Carini, não é? Ela estava em vias de receber a sua criança, que chegaria por vias da adoção, e era uma criança negra. A ideia inicial não era abrir uma escola, mas buscar um espaço que pautasse sobre a identidade de uma criança negra que estava por vir. E não encontrando esse espaço, então ela começa a pensar na criação de uma escola que contemplasse não só a sua criança, mas ela entendia ali que tantas outras famílias estavam ali naquela busca que ela. Então aí ela começa a escrever o projeto político-pedagógico e ao final do projeto político-pedagógico, que ela termina a escrita, ela diz, agora temos uma escola. E ela vai para o espaço e pensar do que é a proposta da Maria Filipa. Inicialmente aqui é uma escola para todas as crianças, uma escola afro-brasileira, uma escola que nasce na diáspora, e que com a perspectiva de que todos e todas possam acessar esse espaço. É óbvio que o que a gente faz aqui dentro é diferente dos espaços aí fora, não é verdade? Porque quando a gente está falando, por exemplo, de criança branca que já nasce no topo, ela já nasce protagonista de suas próprias histórias. O que a gente faz aqui na Maria Filipa? A criança branca ela já está aqui. A gente pega a criança negra e diz, esse lugar também é seu. Porque não é falar sobre igualdade, mas é sobre equidade, A proposta da Maria Filipa é ajudar a construir sujeitos críticos e reflexivos. A gente também tem um calendário decolonial que difere um tanto, das datas trabalhadas na grande maioria dos espaços.
Eu vou dar exemplos, a gente não tem dia do pai, dia da mãe, dia da avó, dia do avô, a gente não comemora o dia do índio, a gente é o dia dos povos originários. A forma como a gente trata a pauta indígena dentro da escola é uma pauta, né, um tanto diferente do que é pautada e trabalhada nos espaços escolares, porque a gente fala de política, não de política partidária, mas de política crítica, de política de reflexão, e isso se dá desde 2 anos de idade. Então, dentro das aulas de inglês, por exemplo, visto que a nossa escola é trilingue, as crianças dentro da aula de inglês, elas constroem, produzem e escrevem uma carta à ONU. Eles têm o dia de tributo a Marielle. E aí, como é que funciona isso, Cris? As crianças falam do crime de Marielle? Não. A gente volta lá em todo o processo de vida, de construção, de potência que foi a vida de Marielle. Uma mulher que vive numa comunidade. O que é comunidade hoje o IBGE considera como favela? Quinta vereadora mais votada. O que faz uma vereadora? Trabalhamos matemática, não é? Porque ela foi a quinta, numeração ordinal. O que é que faz uma vereadora? O que faz um vereador? Onde é que eles ficam? Não é? Qual é o objetivo do trabalho deles e delas? Então, nesses 7 anos, as crianças já construíram desde leis, não é? Até projetos de leis. A gente já enviou esses projetos de leis. A gente já teve representação da Câmara Municipal do vereador Silvio Humberto, que veio aqui na nossa escola buscar esse projeto de lei das crianças. A Maria Filipa, eu costumo dizer que ela é a concretização do sonho, né, do projeto das nossas ancestrais. Então, o que eu digo sempre aqui para as pessoas que visitam, para as famílias, para os profissionais, que a gente é a concretização, né, do planejamento, da organização e do sonho das nossas ancestrais. Agradecer a Cris, que recebeu a gente lá, deu insight e mostrou um pouquinho da dinâmica da escola Maria Filipa. A gente também mostrou algumas imagens também do que o colégio traz como narrativa, né? Eu achei muito legal que as salas têm nomes de inspirações, e muito bacana isso. E também quem está fazendo um projeto super legal, que jogou no mundo um projeto super legal, foi Indy, com o projeto de formação dela em ilustração, que foi com quantos pedaços se refaz um coração. Indy, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre o que esse livro traz, né, um livro infantil também, e de que forma você trouxe esse peso, né, que traz a temática com a poesia da sua ilustração. Assim, conta um pouquinho pra gente como foi esse processo e como é, né, o livro mesmo, assim, conta pra gente. Esse projeto é muito significativo para mim. Ele foi uma construção durante todo o meu período de graduação, de alguma forma, mesmo não racionalmente, né? Eu me formei em design na Universidade do Estado da Bahia e eu quis juntar a ilustração, que é algo que já faz parte de mim, com o design de uma visão humana, sob uma visão humana que toque, que dê significado às coisas. E a minha história, ela é sobre a violência doméstica, colocando a criança negra no centro da discussão, porque a violência doméstica, ela é uma dor muito silenciosa. É uma coisa que a gente está acostumado a ver e que a gente não fala muito sobre isso, né? Eu fiz uma pesquisa muito intensa, muito forte, muito profunda sobre pessoas que poderiam estar falando sobre isso, se existiam alguns livros falando sobre isso. E eu me inspirei também através de algumas leituras pessoais, como o Bell Hooks, apesar de ser estadunidense, ela fala muito sobre a visão amorosa para contrapor a violência, e também Conceição Evaristo. E aí, a minha história, ela narra a história de Diana, que é uma criança que é criada com uma avó, e ali está num contexto de uma pessoa que sofreu algum tipo de violência, essa avó, que passa de alguma forma para essa criança, e quando essa criança cresce, ela quer mudar, ela quer quebrar esse ciclo de uma forma amorosa, que não traga mais essa violência, sabe? Que traga o amor mesmo daquela família negra que está unida. E por que negra? Embora todas as crianças possam estar suscetíveis a esse tipo de violência. Porque a gente tem uma história no Brasil que a gente tem
mais anos de escravidão do que de libertação. Foram mais de 300 anos de escravidão para 130, mais ou menos, de libertação. E aí, esse legado, ele ainda continua de uma forma, sabe, muito intrínseca, que a gente tem que falar, a gente tem que quebrar, mas de uma forma humana mesmo. Então, eu fiz esse livro para que as crianças possam ler e de uma forma respeitosa, né? Eu contatei algumas psicólogas, professoras, pedagogas, para que esse livro chegasse de uma forma de amor mesmo. E também para as famílias, para as mães e para os pais, para que eles possam ler e se identificar, para pensar, poxa, esse livro fala sobre mim, entende? E que possa curar algum lugar disso. Enfim, é um projeto muito importante para mim que eu pretendo submeter a editais, porque eu quero que chegue nas pessoas certas. Legal. Bacana. Esse livro está disponível em algum lugar? Você disponibiliza? Ainda não está? Como é que as pessoas que querem conhecer mais sobre o seu trabalho ou sobre o próprio livro, como é que elas fazem? Tem algum meio, algum... No momento, não. Como eu disse, eu vou submeter editais, e aí, quando tiver tudo certinho, vou colocar no mundo e vai ficar disponível. Porque eu quero que realmente essa mensagem chegue. Não é um projeto que eu viso comercializar mesmo, sabe? Eu quero que chegue, eu quero que o design tenha essa função. Foi isso que eu aprendi na minha universidade e é muito importante para mim. Enfim, é uma coisa que me preenche bastante, eu estou muito feliz. Vai chegar, eu não tenho dúvidas disso, com certeza. Raul, você traz no seu espetáculo, né, das Peratices de Júnior Pequeno, essa coragem infantil. Eu queria saber se, quando você era criança, você contou um pouquinho da sua trajetória aí, mas quando você era criança, você teve alguma coragem infantil que se levou para Júnior? E eu queria também o que é que Júnior, né, se ele estivesse aqui nesse momento, falaria para uma criança que está assistindo, para qualquer criança que perdeu a vontade de sonhar? Fala aí um pouquinho pra gente. Que ótima pergunta, Rafael. Eu fui uma criança assim muito criativa, né? Eu acho que a minha grande coragem está na criatividade. Eu lembro que eu sou do interior da Bahia, eu sou de Conceição do Jacuípe, Birimbau, e aí eu passava as férias em Amélia Rodrigues, que é uma cidade que fica a 5 minutos da minha. Meus colegas se acabavam de rir na escola, mas eu chegava em Amélia assim, então esse universo lúdico era muito presente. E é curioso que a gente tem um teórico, né, Cipriano Carlos Lucchesi, que fala de ludicidade, e ele diz que não é só atividades divertidas, mas é você viver plenamente aquilo que você está vivendo. Então a minha criança vivia plenamente tudo aquilo. Então eu lembro que eu subia em árvores, eu lembro que tinha uma casa abandonada assim que tinha mato, e eu sempre gostei muito de música, de axé music. Eu inventava na minha cabeça que o mato era o público e eu estava ali em cima de um palco cantando para aquele público. Eu cantava, eu fazia voz de povo, que assim, vamos cantar, e o povo, vambora! Essa voz meio abafada, eu fazia isso. Então, eu sempre tive esse universo muito forte em mim. Então, a minha coragem vem daí, né? Uma criança inventiva que não via limites, porque Júnior Pequeno é um pouquinho o Raulino Júnior também, né? Caetano Veloso diz que todas as músicas dele são autobiográficas, até as que não são, são. Então, Júnior Pequeno também tem um pouco de mim, e o grande recado que ele deixa no espetáculo é assim, para a criança acreditar nela, não deixar de sonhar e lançar a pedra longe. O que é lançar a pedra longe? Num determinado momento do espetáculo, ele conta uma história que o primo chama ele para brincar, mas a brincadeira é matar passarinho, com badog, com estilingue, e ele não acha isso legal, porque todo ser vivo tem que ficar vivo, como o próprio nome diz. Então, no final, ele diz que a gente tem que pegar a pedra e lançar longe, que é buscar o nosso objetivo, aquilo que a gente tem como objetivo, independentemente se aquele objetivo vai dar prestígio, vai dar grana, enfim, é o que você tem vontade de fazer para que você seja feliz, que é o que eu faço na minha vida, assim, e tento passar para a minha filha. E a mensagem que Júnior deixaria? Sim. A mensagem que ele deixaria é exatamente essa, assim, ó. Nunca deixe de sonhar, acredite em você. Sempre assim, porque a gente tem que acreditar na gente, né? Primeiramente, a gente tem que acreditar no nosso propósito, no nosso objetivo, naquilo que a gente tem vontade de fazer, para daí a gente colocar no mundo, né? A gente parte desse crédito, né, próprio para depois levar para as pessoas. Eu acho que essa é uma grande mensagem que eu vejo até pessoas adultas assim, que têm muita insegurança. E eu, no meu círculo, com meus amigos, eu tento sempre incentivar. Acredite, velho, coloque, né? Você criou uma música, exatamente. Vá lá, coloque assim. A gente aprende
fazendo mesmo, né? A gente vai ter pessoas que vão chegar, que vão orientar, e a vida é isso, né? Ninguém nasce sabendo, mas a gente vai caminhando ali para chegar no ideal que a gente quer, né? Não é o ideal que as pessoas querem, é aquilo que a gente acredita. Legal, sua mensagem. E é isso, não jogue fora essa ideia, né, minha gente? É o que a gente sempre traz aqui no slogan do projeto. Inclusive, eu tô até vestido aqui com o slogan, porque justamente é isso. Eu acho que eu sempre trago aqui no The Insight, sempre falo pros meus amigos, para as pessoas com quem eu ando, que às vezes a gente espera muito pela perfeição, às vezes a gente espera muito pelo momento certo, pelo edital, pela verba. Obviamente, isso é importante, sim. A gente tem que estar escrevendo os projetos para editais, a gente tem que estar, como é que eu posso dizer, tendo um patrocinador, apoiador, como a gente está tendo aqui apoiadores no The Insight, mas de alguma forma da gente fazer com o que a gente também pode naquele momento, né? De fazer com o que a gente dá, porque um momento vai chegar essa hora de fazer acontecer, de fazer essa construção. Chico, a gente está falando aqui sobre as infâncias, né? O que você no seu pensar e na sua vivência da sua criança, que foi o Chico, e que você vê essas crianças de hoje, o que é que te comove, o que é que te inquieta, né? E que na sua construção como criança, hoje não existe mais, e que foi importante para ser o Chico Mazzoni que você é hoje. Então, eu estava ouvindo o Raul falar e estava me lembrando que eu tive a sorte e o privilégio de crescer com um quintal. Quando você tem um quintal, para uma criança, isso é um universo de possibilidades. Então, assim, tinha mangueira, tinha muro para subir, e aí eu me lembro da minha pobre mãe, de vez em quando, ter que carregar um menino no colo para levar para Sandu. O que era Sandu? Não tinha outro tipo de coisa. Sandu era um posto médico que ficava nas redondezas, e que algum menino caía no chão, quebrava a cabeça ou a testa, e tinha que tomar ponto, e sangrava, não sei o quê. E nesse tempo ela não tinha carro, não tinha telefone em casa, e ela tinha que sair desesperada para levar o menino. Então, essas coisas, que esses pequenos acidentes, também constroem uma criança, também constrói muita coisa, porque hoje as crianças ficam muito encalacradas, ficam muito presas nos seus pequenos espaços, muito presas. Ele falou da tela, que a filha dele não tem contato com tela, que eu acho magnífico isso. Os pais deveriam restringir muito essa questão do uso da tela, para que as crianças tivessem experiências vivenciais reais. Eu acho que isso é super importante, assim. Cair no chão e quebrar a cara mesmo, e sujar o pé de lama, e subir na árvore, e catar a fruta que está lá em cima. Minha mãe ficava desesperada, porque era um quintal, e a criança dentro do quintal, ela constrói o universo dela. Eu tenho a impressão, isso por um lado, isso construiu muito o artista que eu sou hoje, o ser humano que eu sou hoje de modo geral, mas também uma outra coisa que acontecia comigo é que eu me via sempre com um toco de lápis, isso é importante, assim, um toco de lápis mesmo, e papel de embrulho de pão. Vocês são jovens e não conhecem essa realidade, mas se ia para a padaria e se comprava pão, e vinha embalado nos papéis coloridíssimos. Isso era um encantamento. Era verde, rosa, amarelo, cada cor incrível. E aí, quando você chegava em casa que tirava o pão, sobrava aquele papel, e as crianças tinham acesso a esse papel com tocos de lápis. Eu me lembro, assim, muito pequeno, assim, sentado no batente da cozinha e fazendo rabiscos com esse papel. Isso foi uma experiência incrível. O que aconteceu? Minha família olhou para isso e reconheceu uma grande potencialidade, que é uma coisa que eu digo para meus amigos. Meu filho está começando a gostar de pintar. Solte a linha, dê material, dê papel, dê tudo. Ou não dê coisas muito caras, não. Um toco de lápis e papel já é o suficiente, hidrocor já é o suficiente. Mas deixe essa criança, essa coisa expandir. Muito provavelmente, o meu quintal e esse olhar da minha família, que me estimulou e que viu em mim um artista da família, ao ponto de minha mãe me encomendar os cartões de Natal da família, porque antigamente as famílias se trocavam cartões de Natal. Hoje em dia acho que isso acabou, né? Depois do e-mail esse negócio acabou. Mas, então, em vez da minha mãe ir para a loja comprar cartão de Natal, ela comprava papel e disse assim, os cartões de Natal desse ano todos vão ser feitos por você. Isso é maravilhoso, porque eu, inclusive, resgatei alguns desses cartões, assim, muitos anos depois, as pessoas me devolveram. Eu disse, olha, um cartão que sua mãe me mandou quando você era pequeno, não sei o quê. Então, eu tenho esse acervo, essa relíquia, eu acho uma relíquia, sim, né? Sim. Desenhos que eu fiz com 6, 7 anos de idade.
Então, eu acho que essas duas coisas, primeiro, assim, você receber muito estímulo quando você apresenta alguma potencialidade, alguma habilidade para a arte, por um lado, e ter espaço para você ter vivências humanas, vivências de subir em árvore, não ficar vendo subir na árvore pela tela, pela televisão, pela tela, pelo computador, pelo celular, mas subir na própria árvore, entender o que é uma árvore, sentir a terra, pegar na terra e ter esse tipo de experiência. Isso eu acho que é muito enriquecedor para a criança que eu fui e para o adulto que eu me tornei. Bacana, Chico, você trazer essa memória, né? E guardar isso com você também, porque eu acho que isso é não só a sua construção como criança, mas também o que você lembra te faz cada vez mais ser o profissional que você é nas suas artes, de Isso é uma expressar. base, né? Exatamente. E você trouxe uma pauta muito importante sobre a questão do uso das telas, né? O Raul falou da filha dele, Dandara. E a ideia também do projeto do Insight foi justamente essa. A gente criou essa exposição interativa com tintas, justamente não só para nossas crianças, não só para nós adultos, poder relembrar a nossa infância, mas para que as mães processem essas crianças para sair um pouco, né? E poder expressar esse momento dessa arte, né? Ficar livre mesmo para poder riscar, porque eu lembro que na minha época eu ia riscar a parede, minha mãe, não vai riscar a parede não. Eu ia riscar outra parede, não vai riscar a parede não. E isso, querendo ou não, e chegou uma senhora aqui recentemente e falou que ela sempre deixou uma parede específica para a filha dela riscar. Eu achei o máximo, porque eu não tive isso. Então eu acho que trazer essa liberdade que a gente falou aqui, como o Raul falou, Índia também, né, que traz na construção dela, o Chico também, desse quintal que era o seu mundo, querendo ou não. Eu acho que é muito importante aí para você. Às vezes as pessoas falam, mas é porque não tem filho, fala que tela. Não, gente, não é só sobre tirar as telas. É sobre ver novas formas de fazer com que essa criança ative mesmo, né, sua criação, sua independência ali, sua liberdade. E para encerrar, né, a gente sempre está fazendo uma última pergunta, que é o tema do projeto. Eu vou começar com o Chico. Sua criança, Chico, está feliz com o profissional que você se tornou hoje? Eu acho que tá, Rafa. Eu acho que a gente tem duas escolhas na vida, né? Ser feliz ou ser infeliz. Em qualquer situação que se apresente. Então, se você decide ser infeliz, você vai ser infeliz com todos os recursos do mundo. E se você resolve ser feliz, você pode ser feliz com várias restrições. Eu faço a opção de ser feliz. Então, eu sou muito satisfeito. Eu acho que eu construí a minha história, a minha biografia bem, eu apostei no que eu queria e eu cheguei em alguns lugares importantes. Não cheguei em todos os lugares, não. Eu tenho muita ambição ainda, eu tenho muito projeto na cabeça, muita coisa que eu ainda quero fazer. Mas eu acho que eu estou no bom caminho. Eu não tenho nenhum tipo de frustração a esse respeito, não. Acho que eu conduzi bem, eu trouxe a criança, eu trouxe o artista, eu potencializei isso, eu levei ao máximo de expressão que isso possa me render e continuo fazendo isso. Bacana. Raul, conta um pouquinho pra gente aí se esse Júnior, como você traz no espetáculo também, está feliz. Rafa, ele está felicíssimo, assim, né? Porque tem uma música, eu sou muito ligado em música, né? Tem uma música de Fernando Bran e Milton Nascimento, que é Bola de Meia, Bola de Gude, que fala assim: há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Então, a minha criança, ela está vivíssima, muito feliz, e ela sempre me ajuda. Assim, eu digo que a minha criança me salva, né? Então, como Chico também, eu estou muito satisfeito com o profissional que eu me tornei, o adulto que eu me tornei, porque eu mantenho essa criança viva. Às vezes, até sofro por uma certa ingenuidade, porque o mundo é muito cruel, né, às vezes, mas assim, eu prefiro me manter como eu sou, a minha essência, do que aceitar o que o mundo traz, né, de crueldade, porque se eu aceitar, eu não vou ser feliz. Então a minha criança está feliz porque eu aceito como ela é, feliz, alegre, para cima, mas muito consciente do seu entorno, né? Uma criança que está sempre atenta ao que acontece, que luta por uma justiça social para todo mundo, né? Porque eu acho que isso é um papel que todos nós devemos ter na sociedade. Bom, a minha criança, eu acredito que ela me guia por todos os caminhos, porque quando o olho dela brilha, eu sei que o meu vai brilhar também.
E eu me sinto muito segura quando eu sinto a minha criança interior feliz. Eu acredito sim que ela está muito feliz e ela ainda está se descobrindo, ela ainda está no caminho. E enquanto eu estiver de mão dada com a minha criança, eu vou estar feliz, com certeza. E ela também. Ai, que massa. E que a gente nunca perca essa vontade de ser criança, de sonhar, né? Eu fico emocionado porque quando eu fiz esse projeto, né, falando sobre essa temática infâncias, eu queria ser ator, desde pequeno. E na minha construção, na minha vivência, não tinha pessoas da arte, então eu nunca tive esse apoio voltado para isso. E esse ano, quando a gente fala sobre as infâncias, eu consegui meu DRT, que é o registro de responsabilidade, né, para os artistas, de ator durante a minha construção, que eu fui buscando teatro, fazendo curso técnico e fazendo espetáculos. Então, não é que hoje em dia eu queira ser ator, mas eu tinha esse papel de realizar esse sonho, de ter lá, pelo menos, que eu consegui conquistar o que a minha criança queria, de alguma forma, sabe? Então, eu fico emocionado com isso. A gente está encerrando aqui o episódio e está encerrando também o The Insight Infâncias. A gente fica até 23 de novembro, mas caso você assista esse vídeo depois, a gente tem outros conteúdos aqui no canal no YouTube e também lá no @deuinsight_, que tem toda a programação, tem todas as edições. A gente sempre traz temáticas não só voltadas para a arquitetura, para as artes, mas da humanidade mesmo, da gente refletir sobre isso, obviamente contrapondo com essas vertentes de áreas que eu super acredito. Eu agradeci no início aos parceiros, apoiadores que fez esse projeto acontecer, mas eu não poderia deixar de agradecer aqui também a todas as mãos que construíram o The Insight Infâncias. Né? É muito importante a gente agradecer a todo mundo mesmo, assim. Não tenho como eu falar o nome de todo mundo, justamente porque é muita gente, vocês não têm ideia de quantas pessoas acreditam nesse projeto e que me dá forças para continuar com ele. E agradecer aí você que está assistindo também, que apoia o projeto de alguma forma, que nunca colaborou, né, mas que de alguma forma divulga, compartilha, vem sempre nas edições visitar, prestigiar, e isso é muito importante também. Tá? Eu acho que eu falei tudo, obrigado aos convidados de hoje. Chico, nossa, eu encerro realmente esse ciclo, essa nova história do projeto, muito feliz mesmo, assim. Quando eu convidei ele, eu falei, não vai nem me responder. E ele super, e ele super apoiou, topou, ficou super feliz. Ele saiu daqui no dia da montagem, super feliz. O Will, que é uma grande apoiadora, né, uma grande parceira do projeto, minha mão, braço direito e esquerda, eu sempre falo isso para todo mundo. As pessoas que me acompanham sabem quem é ela. Ela falou assim, nossa, amigo, que legal isso, né? De um professor seu que... Vou me emocionar de novo. De um professor seu estar tão feliz com o que ele está construindo juntamente com você, que foi aluno dele, sabe? Então, isso para mim é muito rico e eu acho que, para além, né, da gente mostrar nossos trabalhos, dos artistas mostrarem nosso trabalho, eu acho que aqui fica pra gente são memórias mesmo, né? O The Insight também traz isso, não só da gente mostrar os artistas, né, que compõem sempre as edições, mas da gente memorizar, deixar marcado isso como uma forma de construção e de conectar. Várias outras pessoas se conectaram através do projeto The Insight, e o projeto também é sobre isso, né? Sobre conexão. Eu vou encerrar aqui, porque senão eu vou falar muito. Quero convidar a vocês... Não vou poder dizer o site, não. O arroba de vocês vai aparecer juntamente com o nome, mas que você, já que Chico falou, pode dar o arroba também, Chico. Então, www.chicomazoni.art.br. Lembrem, é ART, tá? Pronto, e aí o arroba dele, o Instagram dele, para você acompanhar tudo que ele tá aprontando, porque vem muita coisa boa ainda esse ano aqui. Tá lá no Instagram dele, que vai estar aqui, Mid vai colocar, tá? Mid, coloca aí pra galera. Raul, fala aí, você tem algum site, tem algum projeto que vai falar para ainda esse ano? Eu vou aproveitar também, né? Eu disse, eu sou jornalista e gosto de jornalismo cultural, então eu tenho um blog que completa 15 anos ano que vem, que chama Desde que eu me entendo por gente, então é desde que eu me entendo por gente.wordpress.com, né? Tem vários conteúdos lá. Eu no Instagram sou Raulino SC Júnior e tem o Instagram do espetáculo, que é @asperaltices de Júnior Pequeno. Legal, acompanhe lá. Sim, o site do meu trabalho basicamente está no Behance, é um portfólio, é behance.net/Indiele Cajado, BEHANCE, Behance.
Foi bom você ter falado isso, Chico, me interromper, porque senão os sites não iriam. O arroba iria, mas o site não iria, mas acontece, é tudo isso. Gente, encerro aqui mais uma edição, mais um episódio. Tudo vocês podem acompanhar, como eu falei. Né? Aproveita, escreve, comenta, compartilha aquela coisa, né, de YouTube que todo mundo fala. Isso é importante também para o projeto. E a mensagem que eu deixo aqui é: não jogue fora essa ideia, não deixe de fazer o que você acredita, o que você sonha. Faz da forma como dá, como consegue fazer naquele momento. Chama as pessoas que acreditam em você, as pessoas que acreditam no projeto, porque também elas ajudam nesse processo, te dá forças para caminhar. Como eu sempre digo no final, eu vou embora, mas eu volto de uma outra narrativa, de um outro espaço. E é isso. Até mais.